Agora tá se mexer. Eu não mexi? Eu vou catar. Erga agora. Erga agora. Sei. Erga agora a cabeça. Não fique triste. Oh não. Porque nasceu cedo assim. Mas quem disse que eu mas não tá contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro. Morador, é que agora a cabeça está em posse da vitória. A sua bênção já chegou. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Declara de onde é agora. Declara que você é o vencedor. Essa vitória que Deus te mudou. Alguém paraíso que já pensa vivo. Mas desse calabouço seja o vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Mostra correntes caído no chão. Você está livre agora pra voar. Ele adora as asas do vento. Pois a vitória é tua, é minha, é tua. Pois a vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Mandou eu te dizer. Para de sofrer. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Você cair. Levanta. Se você chorar, ele te consola. Todo oprimido. Olha que liberta. Declara de onde é agora. Declara que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Sabe para isso que está dentro assim. Obrigado por ajudar. Já entrou na Guerra guerra. para ganhar. Forças correntes caíram no chão. Você está livre agora pra voar. Deus não fora das asas dos ventos. Pois a vitória é minha, é tua, é minha, é tua, é tua. Deus mandou eu te dizer. Mandou eu te dizer. Para agora de sofrer. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Eu deito na minha cama. Sei. Mas me ajuda. Cumprimenta a igreja para o servidor. Eu Deito na minha cama. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro. como é Que que você era assim. quem Já é te deu dinheiro. orar em Grandes cidades. que foi No uma mundo inteiro. e não teve Grande cidade. A vida se não presa.
estão inchados, meus travesseiros tão caros. Estou desacordado, preciso mais de uma chance. Fica pertinho dele. Estou voltando para casa. Não fecha as portas para mim. Ei, estou pagando o erro que cometi. Mas por favor, A favor eu te faço, ou não costas pra mim. Eu deito a cama. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já sonhei outra tristeza, porque sei ser assim. Estou voltando pra casa, não vire as costas pra mim. Ou não vire as costas pra mim. Eu nunca cantei sim, nunca cantei. Eu só cantava os outros. Mas agora, como me lembrei desse hino, eu cantei. Quando a Nilda estiver aqui, eu vou cantar. Mas de novo. Então, cadê essa prioridade? Obrigado, Ana Gachoso. Não vai caber não. Vou ver que vai chegando. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero que te fizer chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite eu apago os teus passados e não desisto de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero que fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite eu apago o seu passado e não desisto de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Agradeço a oportunidade. Mais um. Você pode cantar mais um. Oportunidade com o Bispo Antônio Carlos. Em nome de Jesus, Senhor, recebe. Filma, estou bem pregando aqui. Preparação. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria de estar na presença do Senhor. Mais uma vez, e ter nós capacitados, estar no caminho de Deus. Então, bastante irmão, bastante irmã. É, irmão? Amada.
Não ficar matando o mundo do culto, né? Ele sempre na Assembleia de Deus, não. Se você faltava do culto, era disciplinado, né? A pessoa para ficar dentro da casa só como tipo de doença. E tem que estar muito doente. Não é qualquer doencinha, não. Né? Tem que ficar na casa do Senhor. Para vocês se alegrarem. Vamos na casa do nosso Pai. É a casa de Deus. Aqui que nós recebemos a nossa bênção sobrenatural. Também estou aqui, irmão, preocupado com o nosso irmão Zé Carlos, né? Olha do mais que trouxe notícia, que eu bem meio triste, né? Me entristeceu. Esse foi um pouco bem caidoso. Ele nos inspirou, o seu povo primeiro, que é muito. Acho que o povo percebeu que batia, né? Porque nós amamos as pessoas, nós gostamos da pessoa, que faz parte da casa de Cristo. Então, essas são as minhas oportunidades de hoje. Vou morar para cada vida, para cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Organizaram os Tarpalém Kleber. Quer dizer o quê? Eu não quero meu dedo. Cumprimento aqui na base da Senhora. É com muito orgulho estar aqui na presença de Deus. Tipo assim, ouvindo as palavras de Deus explicar. Vi a Cassiana pregar também. Vi a Catilda cantar o Caê. E a todos que estamos aqui na produção de Deus. Agradeço por continuar no Pai Senhor Jesus. Ela tá aqui sim. Ele tá filmando ele aqui, ó. Entra. Eita. Vamos orar para a pregadora nesta noite. Academia de Direito. Soberano Deus e querido Pai, neste momento, Pai querido, Pai amado, e abençoa a tua serva, Senhor, que terá pregando a tua palavra nesta noite, Pai, Senhor. Para pregar a tua palavra nesta noite, Senhor. Ajuda nós, Pai querido, Pai amado, Deus e mistério, Deus e glória, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Deus tremendo, Deus de maravilha, abençoa a tua filha, Pai, que irá pregar a tua palavra nessa noite. Ajuda ela, Pai, Deus tremendo, Deus de maravilha. Cai, senta aí. Senta, cai. Perdão, quero. Deus do mistério, Deus de glória, cai. Cai. Deus tremendo, Deus de maravilha. Ajuda, Senhor, nesse momento. E eu passo para a Cassiana em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia, Jeová. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler sobre Sansão. Então um dia um anjo de Deus apareceu para uma mulher que não conseguia ter filhos. Essa mulher era casada com um homem chamado Manuel. E o anjo disse: você não pode ter filhos, mas ficará grávida e darás à luz um menino. Aleluia, Jeová. Nunca cortará os cabelos dele. É ele que vai começar a salvar Israel do poder dos filisteus. Irmãos, Sansão, ele teve uma luta que a Dalila começou a derrubar ele do caminho de Deus. Hoje, irmãos, quantas pessoas hoje tentam derrubar os crentes, irmão? Nós temos que vigiar com quantas pessoas vai na nossa casa. A gente pensa que está nos ajudando,
pode deparar a gente no meio do caminho para fazer pergunta para a gente desistir de ir na casa de Deus. E a gente, como é ser humano, acredita, irmãos, acredita no que o povo diz. Irmãos, a Dalila, ela pegou uma navalha e cortou o cabelo de Sansão. Sansão foi furar o olho dele, ele ficou cego. Ainda na última hora, ele morreu, mas foi pro céu, irmão. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com as pessoas que nós temos confiança, que acham que vai nos ajudar e no fim acaba piorando nós, irmãos. Então, a gente tem que ter visão de águia, não visão de qualquer um, não, irmão. Hoje, a nossa visão não pode ver a mulher na rua que o olho já sai pra fora. Que tipo de crente que somos nós, irmão? Nós estamos vigiando esse dia não, ontem e hoje. Nós assistimos um filme ali de uma mulher que se deu de filha de um rapaz só para estragar a vida da mulher. Ela teve que largar do cara. A mesma coisa no dia de hoje. Nós não estamos prestando atenção nas coisas que acontecem. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Pai com filho, filho com mãe, um monte de coisa. E ainda nós não estamos acreditando no que Deus está falando. Deus está falando para nós. E a mesma coisa de falar para uma pessoa que não existe. Porque nós não demos ouvido. Nós queremos acabar como Sansão, sendo traído por Dalila, por dinheiro. Irmãos, nós queremos ser comprados por dinheiro. Uma pessoa vale mais do que um dinheiro. Não tem nem valor de uma alma perto de um dinheiro. O dinheiro não tem valor. E hoje as pessoas são assim. Vende através do dinheiro e nós caímos na laçada do diabo. E depois para levantar é difícil, o cair é do homem, mas levantar é de Deus. Hoje tem muita pessoa que está caindo. Se você está levantado, é motivo de pular de alegria e de glória a Deus. Que hoje você está aqui, você não sabe o dia da manhã como vai ser, irmãos. Nós temos que vigiar com qualquer pessoa que a gente diz que é amigo, que é companheiro de todas as horas. E às vezes nós pensamos que é uma coisa boa e não é, irmãos. Então, irmãos, quando nós falar que é fazer uma coisa, nós tem que fazer para Deus. Nós não estamos fazendo para homem nem mulher. Se um dia você pensar que você está fazendo as coisas para o homem e mulher, você está errado. Tem uma pessoa lá em cima que está vendo o que você está fazendo e vai se orgulhar do seu trabalho. O homem e mulher não se orgulha do nosso trabalho. Orgulha só do dinheiro e das coisas do mundo. Eles são orgulhosos pelas coisas do mundo, irmãos. Então, nós não podemos ser igual a Dalila, irmãos, que a mãe de Sansão não podia dar filhos, ela não podia ter filho. E um anjo chegou para ela e deu filho para ela. E desde aquele dia, Sansão cresceu e virou um homem forte e lutou contra os filisteus junto com o povo de Israel. Mas ele caiu por causa da mulher. Desde o princípio do mundo, a mulher já derrubou. Desde lá de Adão e Eva, a mulher já derrubou. Então, irmão, nós temos que vigiar com as mulheres. Claro, não vou dizer que as mulheres não merecem o reino do céu, irmão, que todos os seres humanos merecem. Mas nós temos que tomar cuidado, que o dia de hoje não é dia de brincadeira. O dia de hoje é dia que, se nós parar para pensar, nós faz coisa errada, irmão. Nós temos que estar pronto. Nós não sabemos o dia e a hora. Nós temos que estar pronto com Deus. E se Deus volta, o nosso coração, como fica? Hoje pode ser que você esteja bem. Amanhã você não sabe da sua vida, irmão. Então, quando alguém vir pregar a palavra de Deus, você não rejeita. Porque você não sabe o dia de amanhã. Nós rejeitamos a palavra de Deus hoje. Amanhã nós não sabemos se nós vamos ouvir de novo. Se a mesma pessoa vai falar, amanhã você vai procurar a palavra de Deus e não vai achar. Nos 4 cantos desse mundo você vai procurar a palavra de Deus. Não vai achar, irmão. Às vezes, para uma pessoa na rua, ô irmão, vamos na igreja hoje? Ah, sim, tal hora, tal dia eu vou estar lá e não vai nada. Só para enrolar. Pensa que está mentindo para uma mulher. Você não está mentindo para a mulher, está mentindo para Deus, irmão. Ninguém mente para Deus. Deus não é Deus de mentira. Ou bem se faz certo, ou bem se faz errado. Porque o nosso dia aqui na terra já está acabando. As 24 horas por dia já está acabando. A gente acorda e já vê que já está acabando. E nós estamos nessa ainda, irmão. Nós estamos querendo cair na laçada, igual Sansão caiu. E depois de cair, é difícil de levantar. Pode até levantar. Até o cair é do homem, mas levantar é de Deus. Nós não sabemos se nós cair, nós vamos levantar, irmão. É momento de nós ficar firme na rocha. Para todas as horas da nossa vida. Se Deus
andando com Deus, vai na igreja, sai, mesma coisa de nada. Mesma coisa de água passada. Aquelas águas de enxurrada que passa para a rua e vai descendo. É a mesma coisa onde o crente fala, eu fui em tal igreja lá, eu não senti nada de Deus. Porque ele estava pronto, não estava. A pessoa estava com pecado no coração, então não quis dar lado para ouvir a palavra de Deus. Deus fala em qualquer lugar. Só basta a gente dar lugar, irmão. Então não vamos vigiar para nós não cair em tentação. Porque muitas pessoas caem em tentação. Igual Sansão. Depois falam, mas Deus, por que eu fui cair? Eu era tão firme na igreja. Eu era tão firme e caí. Olha, irmãos, o diabo catar a alma. Não culpa ser firme. Não culpa ser uma pessoa reta. O diabo derruba com tudo. E nós ainda vai dar lugar para piorar as coisas. Tá vendo que as coisas é difícil? Em vez de botar o joelho no chão e clamar a Deus, vai reclamar da vida. Reclamar não vai adiantar nada. Reclamar ou não reclamar vai ser a mesma coisa de nada, irmão. Se nós estamos aqui, nós não podemos rejeitar o que Deus fala para nós. Se nós estamos aqui, é para fazer o que Deus está mandando. Não vamos rejeitar. Vamos vigiar o que a gente fala para os outros. Vamos vigiar para nós não cair na laçada do diabo, porque ele não está brincando. Ele não está gostando da gente servir a Deus e quer derrubar. Nós estamos dando lado para Deus. Nós não estamos dando lado para Deus agir na nossa vida. O tempo que nós dávamos, os tempos que nós estávamos dando lado, nós estamos perdendo tempo com outra coisa. Quantos crentes estão desviando aí, não sei, por mínima coisa. As tecnologias que estão avançando na Terra por causa desse coronavírus, que eu estou vendo na internet que está lançando muita tecnologia. Antes era celularzinho simples, agora aquele celarzão de rico, que eu estou vendo que está lançando muita tecnologia e os crentes estão deixando-se ir por tecnologia e não vem mais na igreja. Aqueles crentes de oração, que era crente de botar o joelho no chão, cada vez mais quieto, até aquietar de vez para nunca mais fazer barulho. Então, irmãos, o diabo está lançando tecnologia na terra porque ele sabe que Deus está voltando e o dia está perto. Dá para contar de noite a dia. Dá para contar. Se você fica uma noite em claro, já não é mais aquela demora de antes. Antes ficava uma noite em claro, nossa, parecia que era 3 noites, 3 dias, só para amanhecer um dia. Hoje, você fica em claro, em 2 minutos o carro já está cantando, já amanhece o dia. Uns falam que é horário novo, que é horário velho. Nem tinha esse negócio, começou uns dias para lá. E Deus está voltando. E as pessoas estão despreparadas. Está achando que é tempo para brincar. Nós estamos desligados da vida, olhando por aí, não estamos vigiando. O diabo querendo derrubar a vida. E faz sentido tudo que Deus fala para vigiar. Faz sentido porque o irmão Dani Barreto falou aqui e foi confirmado ali na televisão para confirmação. Que vai que tinha pessoa que não acreditou, é só ver que acreditava. Foi confirmado. Então tudo que Deus fala é confirmado, irmãos. E quando a gente não acredita, Deus mostra pra gente acreditar que tudo que Ele fala, nós não podemos deixar Deus irar. Se Ele chegar a irar, é de uma vez por todas, irmãos. Se nós estamos aqui é para fazer as coisas para Deus e ninguém faz, irmãos. O nosso tempo para Deus não tem mais. O nosso tempo para Deus não tem mais. É só para a tecnologia do mundo. Coisa que não se vê. Então, irmãos, nós não podemos ligar para o mundo. Quantas vezes era aquele crente de oração, era aquele crente de ação, e hoje nós estamos aí, o diabo pisando em cima da nossa cabeça, nós estamos deixando. Então, irmão, nós não podemos deixar o diabo pisar na nossa cabeça, irmãos. Não vamos ligar pelo que o mundo diz para nós. Vamos por Deus. Não vamos cair igual a Sansão caiu na tentação, não. Porque eu caí é do homem. Agora vamos ver se a pessoa vai conseguir levantar se ela cair. Hoje você está aqui. Amanhã você não sabe. Nem eu não sei do dia da manhã. Quem sabe é só Deus. Eu não sei, depois que acabar esse culto, se Deus não vai voltar, nós vamos sair vivos. Nós não sabemos. Então é motivo de ficar firme. É motivo de firmar na rocha. Para não ficar. Eu tenho certeza que ninguém quer ficar nesse mundo, mas dá lugar pro diabo. Glória a Jesus. Ao invés de a gente fazer as coisas para Deus hoje em dia, nós estamos fazendo pro diabo. Nós não temos mais tempo para fazer as coisas para Deus. E só tem para fazer coisa pro diabo. Irmãos, vamos dar nada para Deus. O que é isso?
Aquele crente, agora tem um monte de gente temendo o coronavírus, irmão. Se fosse de pegar, já tinha pegado. Nós não vamos abusar, não, que essa doença é feia. E o diabo quer que nós abusamos para pegar cada vez mais rápido. Mas irmão, se fosse de pegar, já tinha pegado. Aí os crentes falam, não vou fazer culto mais não, bobagem. Quantas igrejas estão paradas aí, ó, por causa dessa doença? Se for para esperar, não vai sair enquanto Deus não quiser que saia. O nós pode pular foguinho, pode fazer o que nós quiser, não vai sair se não for por Deus. Deus pôs essa doença aí, ó, porque hoje o mundo está virado do lado dos avessos. Se Deus, hoje, Deus fez homem e mulher, e hoje tem mulher com mulher, homem com homem, pai com filho, filha com filha. Que é isso? Que é isso, irmão? Que coisa! Se Deus fez as coisas do jeito dele, e o ser humano quer mudar hoje. O ser humano não quer viver do jeito que Deus quer. Ele quer viver na tecnologia e coisa que não provém, querendo ser mais do que os outros por uma coisa que nem ele tem. Nem ele tem e quer ser mais. Que é isso, irmão? Se Deus não ajudar nós a levantar da cama, o que nós podemos fazer? É Deus que dá força para nós levantar, seja lá a nossa intenção que nós vamos fazer no dia, seja lá o que nós vamos fazer, é Deus que ajuda a levantar. Se Deus não ajudar, o que nós faz? Vai ficar lá deitado o dia inteiro, a noite inteira, porque não sai. É Deus no negócio e nós não estamos. E nós estamos esperando tudo cair do céu para nós. Aleluia! Nós estamos lá sentados na cadeirinha, com o braço cruzado, esperando o bênção cair, esperando as almas vir e não faz nada. Está achando que Deus está brincando. Abandona as almas de Deus que não é para abandonar e depois quer que Deus dá bênção. O que Deus dá para nós não podemos deixar jogar fora, não. Pegar lá e jogar no lixo. O que Deus dá para nós tem que ser cuidado. Porque hoje você tem, amanhã você não tem mais. Outra pessoa que quer ser pastor, e tem pastor hoje em dia que não dá valor no seu cargo, fala, não queria ser isso. Irmãos, você não rejeita o que Deus te dá, você não tem que escolher da tua vida. Quem escolhe é Deus. A gente não manda na gente para nenhum segundo da vida, nem na nossa decisão. Porque se Deus não dá o nosso cérebro para nós pensar, nós não pensamos nada também. Nós não mandamos, nós não. Onde Deus mandar, a gente tem que ir. Seja lá se for arriscado ou não for, nós não tem que temer, não. Se for por Deus, nós tem que ir pronto. Se nós for medir a consequência que pode dar, o nós não levanta nem na cama. Se for medir a consequência, se for para pensar no que dá cada dia aí, ó, você não levanta nem na cama. Então nós não tem que medir o que vai acontecer, mas sim levantar e fazer o que Deus está mandando. Hoje Deus manda você e você não faz. Outra pessoa que quer evangelizar, que quer fazer as coisas, mas não pode. Ou porque não tem carteirinha, ou porque não tem esse direito, ou porque não é batizado, não pode. Você que tem tudo isso, para Deus você não faz nada. Mas deixa você, no último dia você vai pagar pelo que você está fazendo. Porque muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, e quem pode, não faz. O mundo ficou de um jeito que só Deus na causa. E por isso que Deus fez os crentes para pregar o evangelho a toda parte do mundo. Aquele que crê será salvo, e os que não crê serão condenados. Querendo ou não, no último dia vai ser condenado. Se nós não cremos em Deus, no último dia vai ser condenado. Irmãos, não é brincadeira. Se for nós ficar, qualquer minuto nessa terra nós fica. Se não estiver preparado. Irmãos, não é que a bênção todo mundo quer, mas para querer bênção tem que estar certo, tem que estar certo. Porque às vezes nós vai falar dos outros, vai falar mal da vida dos outros, mas nossa vida está pior que a vida dos outros, irmão. Se você quer falar mal da vida dos outros, você quer se achar o bambambam, primeiro vê sua vida, para depois falar da dos outros. Que às vezes nós falamos da vida dos outros, mas a nossa está pior que a dos outros. Então quando nós for falar dos outros, nós vemos a nossa vida. Se está certo para falar, que às vezes nós vai falar, acaba até tomando um pito, porque a nossa vida tem que estar consertada com Deus. Nós não sabemos o dia e nem a hora. E aí daquele que fica brincando, vai ficar e vai pagar preço ainda. Não é só ficar não, vai pagar preço. Então, irmão, nós temos que estar preparados para subir para o céu. No último dia, que Deus vai estar lá no trono de glória. E hoje nós estamos aí, ó, com o braço cruzado, esperando tudo cair no céu para nós. E não é assim que Deus quer, irmãos, não é assim. Deus quer do jeito dele. E nós não faz nada para Deus. Só fica brincando, achando que Deus é brinquedo, que Deus é boneca, que Deus é carrinho. O que é isso? Ou você vem e faz coisa para Deus ou não faz nada. O dia de hoje está ruim as coisas,
e nós brincamos com as coisas de Deus, brincando com a palavra de Deus, sabendo que um dia Ele vai voltar. Ai daquele que ficar, não vai ter perdão não. Ai daquele que ficar, é de 1 minuto só. Hoje você despreza os próximos. Hoje você despreza. Amanhã você não sabe na tua vida o que pode ser. Se você vai levantar vivo ou então vai levantar morto. Nós não sabemos. E nós desfaz dos outros, quer ser mais que os outros. Tem crente que passa até rebolando perto do outro, querendo ser o bambambam, em vez de ir lá e pregar a palavra de Deus. Deus não põe ninguém aqui na terra para se achar não. Irmãos, não vamos andar também de cabeça baixa, deixar o diabo pisar na nossa cabeça, porque isso não é de Deus, tem que andar de cabeça erguida. Mas não significa nada de desfazer dos outros. O que você tem de melhor? O que você tem que os outros não têm, irmão? Tem que ser firme para todas as horas da vida. Não ligar pelo que os outros, não ligar pelo que o diabo diz. E sim, pelo caminho certo. Irmãos, às vezes nós escolhemos o caminho mais fácil. A gente corta a nossa cruz por 2 pedaços ou 3 pedaços. A gente corta para ficar mais fácil, para a caminhada não ficar longa, para ficar curta. E sabendo que nós não somos dignos de nada. Só Deus que ajuda nós. Nós tem que, irmão, erguer a cabeça e pôr Deus no nosso coração. Não ligar pelo que o diabo diz para nós. Que às vezes nós vemos outro falando na rua. Tá fulano lá? Não presta não. Ele é só morte. E nós vai lá e acredita. E começa a falar mal da vida dos outros. Irmãos, vamos ficar firme. Fica firme na rocha. Não vai se levar pelo que o diabo diz. Se nós for pelo que o diabo diz, nós morremos. Glória a Deus. O diabo nunca vai chegar em você e pegar na sua mão e falar, fique firme. Não, ele vai falar, se mata aí, ó. Passa a faca no pescoço, ninguém vai ver mesmo. Isso aí, isso aí, passa a faca no pescoço aí, ó. Tá vendo essa corda aí, ó? Pega aí, ó. Põe no telhado da tua casa, no palco da tua casa aí, ó. Se enforca aí, ninguém vai ver mesmo. Ninguém vai fazer falta. O mundo tem várias pessoas, ninguém vai fazer falta. Você pensa que Deus vai fazer falta? Uma alma vai no mundo inteiro. E a gente deixa que o diabo falar na nossa cabeça em vez de repreender. A gente fala, faz sentido. Faz sentido. Essa vida que eu tô levando, mereço morrer. O que é isso? Que ordem você tem pra pegar uma faca e passar no teu pescoço? A vida é sua? Se foi Deus que te deu, você não é digno de arrancar a sua vida. Deus é digno. Você não é digno de arrancar um fio de cabelo da sua cabeça. E hoje, irmãos, a vaidade do mundo está muito avançada. Hoje tem mulher pintando o cabelo, alisando o cabelo, passando esmalte na unha e falando, não, isso é parte da boniteza. Isso aí se não tivesse esse negócio, a pessoa não é bonita. Que tipo de boniteza que é essa? Passar maquiagem, batom, é boniteza? Será que Deus está achando? Não, pastora tem que passar maquiagem para parecer mais bonita pro pastor. Encontro, tem que ficar bonita, tá parecendo princesa. Que tipo de princesa que é essa? Você tá pra Deus ou tá pro mundo? Ou bem pra Deus ou bem pro mundo, não pra dois lugares, não. É a mesma coisa de pôr o pé em 2 barcos. Como que você vai remar com o pé em 2 barcos? Não tem como, você tem que escolher um só pra você ficar. Com o pé em 2 barcos, como você vai conseguir pegar o remo pra remar se você tá com o pé em 2 barcos? Se você for pegar o remo de um lado, um barco fica torto. Se você for pegar o remo do outro lado, um barco entorta. O que é isso, irmão? É um barco só que tem que ficar. É um barco só, irmão. Então, hoje tem gente que está querendo ficar com o pé em 2 barcos. Ou bem você serve a Deus, ou bem você serve o diabo. Porque Deus não gosta de crente enrolão, não. Não sabe se serve a ele ou se serve o diabo. O que é isso, irmãos? Hoje tem gente fazendo coisa errada. Ao invés de pegar uma Bíblia e ir na rua, falar do amor de Deus. Tem pessoa, eu tenho certeza que tem pessoa que quer ouvir, nós falar, Deus, vamos ali no bar comigo, eu pago uma cerveja pra você. Que é isso? Você tá se dando de ricão que pode pagar, mas você não sai no dia da manhã pra você. Vai lá, fale de Deus pra ele. Fala, melhor falar, moça, larga dessa vida. Arruma seu emprego, larga dessa vida, isso aí não presta. Não, vamos lá, eu pago um gole de pinga pra você. Eu dou ali, de graça. Hoje é por minha conta, ou por conta da casa. Nós fala isso. Ao invés de ir lá e falar pra largar dessa vida. É a mesma coisa que nós estamos querendo envenenar a vida dos outros. A nossa vida, às vezes, está envenenada, quer envenenar os outros. Que tipo, irmãos? Que tipo de pessoa, que tipo de crente que nós somos? Ou somos crentes,
ou são aqueles bodes que tá falando, mula, que não ouve? Ou é de Deus ou é do diabo? Que é isso? E hoje em dia, tem gente com o pé em 2 garfos. Não dá pra entender, não dá. Ah, mas por que fala tanto? Você não acredita? Olha na internet que você vai ver. A maioria das coisas que a internet fala é mentira, mas tem coisa que é verdade. Se a gente saber usar, tudo bem. Tem gente que não sabe, exagera. Irmão, nós não podemos exagerar, não. Nós não estamos aqui para exagerar, mas sim para fazer as coisas de Deus. E ninguém faz. Ninguém faz. A palavra de Deus, às vezes, é pregada só para... vou pregar ali, para fazer que eu estou pregando, né? Para não ficar que eu não sei pregar. O que é isso? A gente não tem nem maior para pregar. O que é isso, irmão? Ou você tá aí para Deus, ou tá aí, ó, pro mundo. Porque não tem mais animação para pregar para Deus. O que é isso? Se nós não falar para Deus, as pedras clamarão. Se nós não clamar para Deus, as pedras vão clamar no nosso lugar. Irmão, quando nós não falamos, os outros lá fora falam. E quando nós não quer falar, os outros lá fora querem falar. Então por isso que fala, se você não clamará, as pedras vão clamar. Se os crentes não clamar, as pedras vão clamar. Então, irmãos, quando nós não falamos de Deus, tem pessoa lá que quer falar. Se nós não falar, as pedras vão clamar. E se deixar clamar, Deus vai se irar do povo. Deus já está assinando já, porque ele já mandou esse coronavírus, para as pessoas terem um pouco mais de noção. Já está vindo também. Aí você vê, se o povo melhorasse, eu acho que eu tenho certeza que Deus tirar. Mas como não tem melhora, e também está na volta de Deus, se os irmãos acham que depois desse coronavírus, Deus vai apelar, não vai não. Vai vir coisa pior do que já se tem nesse mundo. Já veio um tal de coronavírus que tá para vir. Uma doença negra, uma coisa assim que falaram ali. Já tem um monte de doença, câncer, AIDS, e nós não estamos vigiando. Aí nós estamos... Chega a mulher na casa e fala... Uma mulher lá, dá em cima da gente, a gente não aguenta a tentação, cai. Que tipo de crente que é esse? Nós estamos aqui para resistir o diabo. Olha o que está na Bíblia. Resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Mas nós não resiste. Nós não resiste, nós vamos em favor do diabo. Nós vai dizer, mas que homem, que mulher que resiste a tentação. Ô, não, vamos tentar. Eu sei que é difícil, mas se você é crente, não pode resistir a tentação. O povo do mundo, pior ainda, que já está no mundo. Já está fazendo coisa errada. E nós não estamos prestando atenção. Nós estamos indo pelo povo do mundo. Ah, se aquele irmão lá pintou e bordou, também posso. Ah, se aquele ali matou, eu também posso matar, que aquele aqui que tem. Nós não vamos pelos outros, quer dizer que se ele pular da ponte e se matar, você se mata também. Se ele for pro inferno, você vai junto também. Se você for, pode pegar seu caminho e ir. Porque se você está na igreja, perdendo o seu tempo, não quer fazer o que Deus está mandando, ó, pode desistir, pode sair da igreja. Se você não quer fazer o que Deus está mandando, Deus não se agrada do crente que é rebelde, que está falando. Ah, mas tem que ser desse jeito. Tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito que a pessoa está falando. Quem é mais? Você ou Deus? Claro que Deus. E a gente tenta ser igual a Deus. O que é isso? Quer fazer igual o Lúcifer, tentar tomar o lugar de Deus? O que ele ganhou com isso? Tá lá no inferno. Irmãos, então, irmãos, o que nós faz, nós temos que pensar. Sentar lá e ficar pensando antes de fazer, que depois que faz. Tem coisa que pode voltar para trás. Tem coisa que não pode. Irmãos, aproveite seu tempo. Uma hora você vai querer falar de Deus, você não vai poder. Ah, mãe, eu vim aqui para falar de Deus um pouco, para ver se eu me animo. Não vai achar a palavra de Deus, não vai achar os irmãos da igreja, não vai achar ninguém. Você vai achar sim, a igreja é vazio. Aquele puta barracão de 4 paredes vazio. Só as cadeiras, o altar e o púlpito. Vai ficar lá. E você não vai achar a palavra de Deus, não vai achar o pastor para falar. Vai ter um tempo que vai ser assim. Você vai querer falar. Irmãos, aproveita também, se alguém canta ou não canta mais, aproveita e falar de Deus agora, porque quando a igreja estiver cheia, não vai poder mais. Vai falar, mas pastor, não quer mais passar oportunidade para mim. Ah, pastor, não quer passar mais oportunidade para mim. Não é isso, irmãos, é que a igreja lotou, e vai ser assim, um dia um, outro dia outro. Eu acho que vai ser assim. Então, irmãos, aproveita e fazer tudo que Deus está mandando, porque vai ter um tempo que se você quiser, você vai ter que pregar o evangelho no meio da rua, porque na igreja, nem sempre você vai ter a oportunidade de falar, hoje eu ensaiei um hino bonito, deixa eu ir lá cantar, porque eu acho que os irmãos vão gostar. Você vai estar com o papelzinho na mão, ou então vai estar com o hino na cabeça, a hora que você for, agora é minha vez de pegar, irmão, sinto muito, hoje não vai dar tempo. Outro dia, os irmãos pregam, falam, e vai assim por diante. Então, irmãos, nós que não aproveitamos a oportunidade de hoje, amanhã e depois pode ser que você não tenha. E se tiver, vai demorar.
Então, não aproveita tudo que Deus deu pra nós pega e vigiando pra ver se é realmente de Deus, porque o diabo tá armando. E assim que cair, vai ser difícil pra levantar. Já era pra ter caído. Vai ver que você já era pra ter caído. Deus não deixou você cair, significa que Ele tem algo na sua vida. Deus jamais vai deixar o crente, vai livrar o crente da tentação, se não for algo que Deus tem na vida. Então, irmãos, quando Deus der alguma coisa para nós não desejamos do que Deus está dando, porque se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Deus pode tardar, mas não falha. Ele pode demorar, mas a promessa dele, que Ele fala, Ele não falha. O que Deus fala, Ele não falha. Você não deixa Deus tirar, porque se Deus falar para você, pode esquecer, pode pular foguinho, que o Deus fala, Ele não volta para trás. Então, irmãos, se você está pensando em desistir, não desista, porque quando você está pensando em desistir, aí que a bênção está mais perto para você, e o diabo quer que você desista mais rápido. Fala, Glória a Deus. Desista mais rápido, que assim toma a tua bênção, fica pior para você. Ele quer você no inferno, não quer muito falar, mas ele não quer você no céu, Ele quer você lá no inferno, queimando junto com ele, junto com aquelas almas lá que não obedeceram. E se a gente não vigiar, acaba acontecendo isso mesmo. Se a gente não vigiar, acaba acontecendo isso. Através de mulher, através de dinheiro, através de arrogância, através de pessoa metida, a gente acaba indo para esse lugar. Ah, mas por quê? Porque sim, não vigia. Então, irmãos, a gente ser crente de mansidão, não podemos ser aquelas pessoas metidas, não. Passa para o irmão, nem parceiro não dá, relaciona a pontinha do dedo, de medo de pegar doença. Se for de pegar doença, você pega até de respirar, fala, ai, esse homem não merece respirar o mesmo ar que eu respiro. O que é isso? É a mesma coisa que nós somos ricos, milionários, que é isso, nem tem pessoa que é rico, milionário, não é desse jeito, e a gente que não é nada fica desfazendo do povo de Deus. Não pode desfazer, irmãos. Hoje é você que tem, amanhã pode ser essa pessoa que você humilhou que pode ter no seu lugar. Então, irmãos, nós temos que valorizar Deus. Não zombar dos crentes, irmãos. Não zombar do que Deus fala, porque Deus não está brincando, não. Se fosse circo, e se isso fosse brincadeira, aqui nem igreja seria. Todo mundo teria com o nariz pintado, a boca pintada, seria um circo se fosse para um lugar de brincadeira. Se fosse, mas como não tem nada disso, não é brincadeira. E hoje essa igreja também tem igreja que não prega mais a verdade, só prega, irmão, sobre bênção, é só bênção. Claro que eu não sou contra a bênção, porque o crente sem bênção não tem graça da vida também. Sem bênção nenhuma, que bom que vai ser a nossa vida? Sem bênção, sem nada. Mas hoje tem igreja que só prega sobre bênção, só prega de coisa boa. E a palavra de Deus, a doutrina está sendo esquecida. Fala, irmão, não pode pintar o cabelo, não pode usar esmalte. Só isso. Eu vou passar para tal fulano. Irmãos, receba um carro, receba tudo, receba isso, mas não fala da doutrina mais. Não estão falando mais. Eu vou reparar, só fala que Deus está voltando, mas não fala da doutrina. Principalmente aquela igreja católica, pior ainda, que tem santo. Irmãos, às vezes eu acho que, eu não sei se eu estou certo ou errado, acho que é mais fácil um católico se arrepender e ir para o céu do que o próprio crente. Porque o crente não pode ver nada, que fica lá, os olhos vidrados, parece mais um católico. Se um crente põe um short, uma blusa regata e vai no meio dos ímpios, não há comparação. Se vai no meio dos ímpios, não há comparação. Ele é um ímpio também. Então, irmãos, não tem como um ímpio parar, um crente parar no lugar do ímpio, que você põe um short, você põe uma camiseta regata, então põe uma sainha curta, um batom, um esmalte, uma camisetinha regata, uma camiseta por aqui no bicho, você vai lá, ou um piercing na língua, um piercing na boca, você não consegue, a pessoa vê, mas aquele ali que é crente? É aquele ali que é o pregador da igreja? É aquele ali que é o pastor? Tem certeza? Pelo que me falaram, ele era um homem de doutrina, ele era um homem de verdade. Vai ver? Vai ser pior para os crentes que estão pregando a verdade e estão vivendo o mundo, irmão. Ou você vive a Deus, ou vive o mundo, meu Deus do céu. Tá falando, e não escuta mesmo. Mas tá falando com surdo. Tá falando, não escuta. É a mesma coisa de chegar num pedaço de pau. É a mesma coisa de chegar num pedaço de pau e falar, xingar e não faz nada. Eu não tô xingando, só tô fazendo um exemplo. É a mesma coisa de fazer isso. Tá falando com um pedaço de pau, fica lá. Falando, fica lá o dia inteiro na
noite inteira, passa 100, 20 dias, você está lá falando que o pedaço de pau está parado. É a mesma coisa um crente que não escuta. Tá falando que não pode ficar no medinho. Depois prega na igreja. Mano, não pode ficar no medinho. E depois vai lá. Daí vem lá. Daí vem o irmão na igreja e fala, eu quero falar com o pastor. Não faz comparação. Vê o pastor ou o irmão da igreja lá na rua. Ué, aquele ali é o irmãozinho? Tá bem estranho. Tá com maquiagem. Aquela ali é a irmãzinha que pregava na igreja. Tá com maquiagem. Não dá pra perceber, irmão. Se você quiser prova, faça isso. Você vai no meiozinho, tira uma foto sua, você não vai conseguir fazer comparação de quem é você lá. Vai falar assim, ó. Ué, tipo de crente que é esse? Irmãos, Deus não gosta de pessoas que não escutam. Tem que escutar Deus. Que hoje você ouve, amanhã você não ouve mais. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Você não sabe daqui amanhã. Nós não escutamos o que Deus está falando. Deus está falando, nós estamos teimando. Até ver onde isso vai parar. Você vai ver. Você fica assim, você vai ver onde você vai parar. Deus está falando, nós estamos teimando. Os tempos passando e nós não estamos escutando. O dia que Deus falar, o dia que Deus virar, nós não escutamos mais. Eu estou falando hoje é que eu não quero ver mal de ninguém aqui, não quero ver ninguém queimando no inferno. Mas se você quiser ir para o inferno, a porta do inferno está aberta para você. Está até falando, bem-vindo ao inferno. E se você quiser ir para o céu também está aberto para você, bem-vindo para o céu. Mas tem gente que não quer, não. Tem gente que não quer. Eles querem ir para o abismo, queimar lá. Irmãos, se é nessa terra aqui, o calor do sol, nós não aguentamos falar, não, tem que ter uma piscina, por favor. Não, tem que me molhar, não, tem que tomar um banho, vou beber água gelada, que eu não aguento. Imagina no inferno, então, que vai ser um calor de uma eternidade, mas não vai ser um calor, vai ser um negócio, um fogo, de arrancar couro. Não vai ter água para apagar, os vermes não morrem, todos os tipos de bicho, todos os tipos de verme não morrem. Nada morre, você não morre, você vai quebrar o pescoço, vai quebrar o braço, vai quebrar a costela, vai quebrar a espinha, mas não vai morrer. A sua perna pode quebrar, sair fora do corpo, mas você não vai morrer. Você vai lá ficar contemplando aquela dor, uma dor eterna, que você não vai morrer. Hoje, se você cai de um degrau ou de um prédio, você quebra o pescoço ou quebra o corpo inteiro, você já morre. Não sente mais aquela dor, sente só na hora do baque que você morre, depois não sente mais. E no inferno vai ser uma dor, se você quebrar o pescoço, ela será uma dor eterna. Aquela dor eterna, você nunca mais vai poder juntar seu corpo, vai ser uma dor eterna. E eu acredito comigo aqui que ninguém quer passar por isso. Mas se você não escuta e desobedece, significa que você quer. Ninguém quer passar, mas parece que quer, irmão. Ou bem a gente quer o céu, ou bem quer o inferno. E hoje a gente não sabe o que quer. Hoje não sabe. Hoje não tem crente mais igual aqueles crentes não, favorosos de oração. Hoje você vê, a boca do povo tá calando hoje. Não tem mais não. Você vai naquela igreja que era igreja de oração, de doutrina, você fica lá, até mordendo o dente. Porque não tem mais aquilo que era antes. Tem igreja aí, eu não quero falar nome, porque senão depois, sua igreja não é santa também, blá 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 blá, um monte de coisa lá. Mas tem igreja aí que pregava a palavra e hoje não prega mais. Tem a igreja aí, ó, que era bam bam bam, falava, os pastores falavam até com água na boca. A minha igreja é igreja de doutrina. E hoje vai lá na igreja dele, que você não vê doutrina nenhuma, só vê irmão com sainha curta, blusinha curta, quase parecendo, nem vou falar nada, quase parecendo a perna inteira, por aqui, ó. Eu sou crente, Pai do Senhor, irmão. Pode falar, cai fora, Satanás, não dá a mão pra mim não, eu não quero pegar a vaidade que você tem no corpo não, dá vontade de falar isso, irmão. Por quê, irmão? Hoje a vaidade do mundo tá uma coisa descomparado. Os pastores, que falam que é pastor, anda com short curto, correndo. Irmão, é pouco fazer caminhada. Que tipo de caminhada? Uma caminhada para alta estrada pro inferno. Se prepara, o inferno tá aberto, Deus vai chutar tua bunda, vai jogar o céu lá. Porque não tá fazendo o que Deus tá mandando. Quando Deus manda nós fazer, nós não tem que teimar não, tem que fazer pra Deus. Enquanto você não faz, tem gente que tá bebendo, tá fumando, tá xingando, tá fazendo coisa errada e nós estamos aqui, ó. Que tipo? Nós não sei ninguém que tá com aquelas igrejas lá não, né? Irmãozinha de saia curta, botãozinho, brinquinho, dando Pai Senhor pra gente. Anda rebolando.
Ninguém mais, até pastor desfazendo de ovelha, não dá mais. O mundo tá de um jeito que Deus tá pegando raiva. Ai dos homens na terra se Deus pegar ódio. Só vai subir mesmo aqueles que, só vai subir os crentes. Porque, meu Deus, acho que nem os crentes vai subir, porque a maioria, nos últimos dias, vai blasfemar contra Deus. Falar, Deus. Eu achei que o Senhor ia me livrar. Eu achei que o Senhor ia me livrar. Vai cair bola de fogo no céu, vai cair um monte de coisa, vai cair raio, vai subir criança e os pais vão ficar chorando e os crentes vão blasfemar. Os cristãos vão blasfemar. Vai blasfemar contra Deus. E a maioria vai ficar, porque está blasfemando. A blasfema vai blasfemar e vai ficar. Ai daquele que blasfemar ficar. Não vai ter mais volta. Deus perdoa tudo, irmão. Mas não é na blasfêmia, que é coisa pior. Porque você está contrariando a Deus. Deus não aceita ninguém a falar o que ele tem que fazer ou o que não. O nós que tem que ser mandado por ele, porque ele que nos fez. E nós temos que dever muita gratidão a Deus. Hoje tem pessoa que tanto faz quanto fez. O que vem na frente para ele tá valendo. E não é assim as coisas, irmão. Não é assim não. Ou nós é por Deus de verdade, ou nós é pela Bíblia, ou é pelas coisas do mundo. Porque se nós viver pela Bíblia e viver pelo mundo, a nossa cabeça fica confundida. Não sabe o que fazer. Vai pregar, não sabe o que pregar, vai cantar, não sabe o que cantar. Sabe por quê? Está confundido, não sabe se vive a vida do mundo ou se vive a vida espiritual, que é a igreja. Então, irmão, nós temos que ficar prontos para tudo nessa vida. Seja lá o que vir, nós temos que ficar prontos. Porque o dia que Deus voltar, aí vai ser tarde para você decidir. Aí vai ser tarde. Vai ser tarde para você se arrepender. Vai ser tarde para você ir lá falar com seu pastor. Glória a Deus. Aí não volta mais. Aproveita hoje que você tem tempo. Amanhã você não sabe se você vai acordar vivo ou se vai acordar morto. Ou se vai acordar normal. Se o seu dia vai ser o mesmo ou se vai ser diferente. A gente não sabe. Então, nós temos que fazer tudo que nós sentimos no nosso coração, que nós achamos que é para fazer, nós temos que fazer. Não ficar aí blasfemando contra Deus, porque blasfemar não vai ajudar nada, mas sim vai piorar as coisas. Porque Deus nos últimos dias, se nós blasfemar ou não, Ele vai mesmo dar as 7 trombetas, diz que vai cair, primeiro vai dar um raio, depois vai fazer 7 trombetas, uma de cada vez. E cada dessas 7 trombetas é granizo, é bola de fogo que vai cair nesse lugar. Esse lugar aqui, hoje é terra. Hoje é terra. Amanhã vai virar enxofre, tudo lava. Essa terra aí, ó, que muitas pessoas falam, nossa, que lugar lindo. Vai virar uma terra de enxofre e lava. Vai virar um griteiro que ninguém vai aguentar. No inferno nós vamos falar, ah não, aqui vai ser paraíso. Mentira, não vai ser paraíso de coisa nenhuma não. Se você quer ficar nesse paraíso, ó, pode ficar nesse paraíso aqui, ó. O paraíso vai ser uma maravilha, pode ficar aí, ó, nesse paraíso aqui, ó. Um paraíso desses crentes aí que falam que vai ser paraíso. Só não quero falar o nome da igreja. Mas você acha que aqui vai ser o paraíso? Não vai ser não. Aqui vai ser o inferno. O paraíso vai ser no céu. Ah, lá sim vai ser o paraíso. Aqui não tem paraíso, coisa nenhuma. E se alguém quer ficar nesse paraíso, as portas abertas, não tô nem aí, fique. Mas só que depois não vai reclamar. Não vai reclamar. Aqui não vai ser paraíso de coisa nenhuma. Ai, os crentes que ficam pensando que aqui vai ser paraíso. Vai ser paraíso do diabo e seus anjos e do fogo. Um fogo que nunca apaga. O enxofre é pior do que... ou pior ou igual que vulcão. Ou pior. Eu acho que é 7 vezes mais pior que um vulcão. Irmãos, vai queimar a pessoa, vai torrar, vai virar pó. E você não vai morrer. Você vai ficar lá, tomando tudo aquilo, mas não vai morrer. Não vai morrer. E lá no céu você vai desfrutar da maravilha, da água da vida, um lugar onde vai ter um descanso eterno. Que você, não vamos dizer que você não vai cantar, você vai parar. A única coisa, irmãos, que não vai ter é pregação, mas o louvor vai ser pro resto da vida. É melhor cantar para Deus do que ficar aqui no inferno queimando aqui, ó, torrando até o resto da vida. Você sabe que não vai ter volta. Mas lá no céu você vai desfrutar do paraíso, da água da vida, daquela água cristalina. Você vai beber da água cristalina, irmãos. Então, irmãos, um lugar onde nunca vai ter sede. Então, irmãos, se nós quer ser firme, é bom ser. É bom. Não pensa que você não vai ter sua recompensa. Vai sim. Tá lá no céu, a sua coroa e a sua chave da vitória. Tá lá. Nós vamos receber. Nós não, né? Aquele que ser firme de verdade. Que eu falo nós, depois não sabe quem vai ser firme de verdade.
Então, irmão, os cristãos que é crente de verdade vai receber a coroa da vitória, irmãos. Então, se você não quer perder isso, não fique aqui, obedeça o que Deus está falando, que eu sei que no último dia, se você perseverar até o fim, você vai receber sua vitória, irmãos. Agradeço a oportunidade. Amém. Falou desde o artigo 37 do acadêmico, falou em cima do pedido. Pega pra Eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Irmãos, aqui vocês conhecem o Bispo Antônio Carlos, né, que é o pastor, e também conhecem os irmãos da igreja. Irmão, eu sei que esse vídeo vai para a internet, eu sei que esse vídeo vai para o mundo inteiro. Eu quero pedir, irmão, a colaboração do povo, principalmente dos pessoal aqui do Salto do Itararé, os vereadores, que prometeram para nós cimento, prometeram para nós as coisas. Eu estou esperando, meus irmãos. Eles prometeram para nós que quando vocês ganhassem, vocês iam vir entregar, e até agora vocês não apareceram. Nós estamos esperando vocês. E vocês, irmão, que quer ajudar a igreja com tijolo, areia, cal, cimento, barra de ferro, nós estamos precisando, irmão. Nós temos que fazer a cobertura da igreja e também estamos precisando dos irmãos aí, a colaboração. Fique para os irmãos aí. E a conta continua lá no Banco Itaú, é a mesma conta. Os irmãos vão lá, os irmãos se quiserem ajudar, os irmãos vão lá. Mas, irmão, vamos abrir nosso coração, irmão, porque é difícil dar a igreja sozinha para todo mundo. E outra coisa, os vereadores falaram para nós que não podiam ajudar nós, porque era antes da política. Agora a pastora está esperando, prometeu. Você também, Paulinho, ele ganhou, ele está precisando do caminhão de areia que prometeu, viu? Promessa é dívida. E nós cremos que tudo vai dar certo. E ajudar nós também aqui, os que prometeram para nós aqui. Em nome de Jesus, que você seja abençoado desde já. E ajuda nós na igreja aqui. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Passar para o apóstolo. Enquanto não entrar o João Carreco, lá tá bom. Já ladrão tá aí, que Glória a Deus. Agradeço essa palavra tão maravilhosa, né? Foi transmitido através da missionária Cassiane, que trouxe essa bela palavra de Deus. Estou profetizando já uma grande missionária em nome de Jesus, né? Então eu sou muito alegre, né? Feliz por essa palavra com autoridade, pelo poder do Espírito Santo. Vamos se colocar inteira a presença de Deus, quem que puder. Para nós dar o tempo da palavra, né? Passamos minutos, mas porque a hora passou que nem vimos, né? Uma palavra gostosa, uma palavra doce, né? Palavra confortada pela essa alma, né? Amado, muitos chamam de pastor, outros chamam de bispo, outros chamam de apóstolo, né? Mas esse ano foi consagrado apóstolo. Me elogio novamente apóstolo. Eu peço para quem não entende, eles me elogiam novamente, né? De pastor para bispo, de bispo para apóstolo. Mas não é cargo que salva, quem salva é Jesus. Amém? Então vamos lá, Senhor meu Deus e querido Pai. Muito obrigado mais uma vez de estar na tua presença santa, gloriosa, meu Deus. E derramar a sua unção, a sua graça, o teu poder, o teu Espírito Santo, meu Deus. Obrigado por esta palavra tão maravilhosa. O Senhor nos concedeu aqui nessa noite, meu Deus. Abençoa aqueles que vierem na tua casa. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesta noite, ó Pai. E aqueles que não vieram, Senhor, que perdeu o culto, meu Pai. Quem sabe, Senhor, o papai fala assim: eu estou ouvindo dentro da minha casa. Não, a Bíblia fala que tem que vir na casa de Deus. Abençoa, meu Deus, dá força, dá ânimo por cada vida, por cada pessoa, Senhor. É que nós clamamos, é que nós pedimos, Senhor, pelo poder do Pai do teu Espírito Santo. Ouve as minhas orações, ouve o meu clamor, Pai. Abençoa, Pai, cada irmão de Curitiba. Abençoa
abençoa os irmãos de Santa Catarina, lá de Matão, Londrina, Rolândia, aí aonde está meus parentes, abençoa. Pastor Badia, Senhor, meu Deus, abençoa todos os irmãos, abençoa a autoridade de Saltaré, abençoa os prefeitos, os vereadores aqui de Saltaré, o presidente da República, o deputado, senador, todos, meu Deus, o Pai, abençoando a força, que ele possa ajudar a população de Salto de Tararé e todo mundo, do Brasil inteiro, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, estou pedindo a crescimento, abençoa também aqueles irmãos fora do Brasil também, Senhor, que seja abençoado pelo poder do Espírito Santo. É que nós te pedimos, é que nós te clamamos em nome do Filho de Deus. Amém. Vamos erguer a mão para cima e dizer que a graça de nosso Pai, que a graça de nosso Filho e que comunhão do Espírito Santo que tem de cada um de nós, Pai. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Uma salva de palmas bem forte para o meu mestre. Deixe seu like, se inscreva no canal e no YouTube. Quem não veio, perdeu a benção. Joia! Você que tá vendo esse vídeo aí, ó, manda aí um like pra nós, dá uma visualização pra nós, inscreva no canal. Aqui tá nesse momento o apóstolo Antônio Carlos. Dá um like aí. Ative o sininho de notificação. Então deixa no gostei. Também.